Graça e paz, meus irmãos. Hoje o estudo será a respeito sobre o verdadeiro templo. Eu peço aos irmãos que deixem seu like e se inscrevam no canal para que essa mensagem possa estar chegando ao máximo de pessoas. Como eu já falei, o estudo hoje é sobre o verdadeiro templo. Em Atos 17, 22 e 24, diz assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Aí aqui no 24 ele deixa claro: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, o verdadeiro templo, ele não é feito por mãos de homens, não são templos de pedras, entendeu? E a gente já vai chegar lá e ver o que é o verdadeiro templo, que as escrituras falam. Quando Paulo estava aqui em Atenas, lá existia vários templos diferentes para cada divindade. Existia vários objetos de culto lá. E Paulo, vendo isso, ele disse que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, ele falou, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então ele deixou claro aqui que o Deus a quem ele serve, que criou os céus e a terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Como o povo lá de Atenas estava acostumado a pensar que se tivesse um Deus tal, teria que se fazer um templo de pedra, onde Paulo deixa claro que ele não habita lá. Já em Atos 7, do 46 e 50, Estevão fala que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para Deus de Jacó, e Salomão lhe edificou casa. Aqui ele fala: Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Então aqui ele deixa claro: se foi o Criador que criou todas as coisas, por que construir algo para ele que ele não pediu? Ele aqui deixa claro também que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Porque quando ele fala, o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez minhas mãos todas essas coisas? Ele deixa claro aqui que templos de pedra não existe alguém capaz de edificar uma casa ao Criador, pois foi ele quem fez tudo e fez todas as coisas também. Então não há quem que edifique casa a ele. E até na nova aliança ele nunca pediu para que os cristãos construíssem templos religiosos a ele. Ele nunca pediu. Não tem um versículo confirmando que ele pediu. Então já sabemos que o verdadeiro templo não são templos feitos por mãos humanas, não são templos de pedra, não são casas feitas sem a ordem do Criador. Então, o que é? Então, o que é o templo? Em 1 Coríntios 6, 15 ao 20, Paulo fala: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo os membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se constitui peca contra o seu próprio corpo.
Ou não sabeis, aqui, essa parte. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque só aqui, nesse versículo 19, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, acaba com aquelas falácias, né, que de filosofias mundanas que nós vemos hoje, de meu corpo, minhas regras, eu posso fazer o que quiser, não sei o que. Acaba com isso de vez de terra. Se você acredita nessas filosofias mundanas, essas ideologias malditas que tem pelo mundo, então não se considere seguidor do Messias, não se considere evangélico, católico, qualquer de outra religião que tenha a Bíblia em si, porque a palavra deixa claro que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos. Por quê? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nosso corpo e nosso espírito, eles pertencem ao Criador. Eles são o verdadeiro templo. Como diz, não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito? Então, nosso corpo ele é o templo do Criador. E que nós não somos de vós mesmos. Então, essa filosofia mundana de dizer meu corpo, minhas regras, tal, isso cai por terra aqui. Eu só queria deixar isso claro. E vamos seguindo no estudo. Em 1 Coríntios 3,16 fala: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E como se destrói o templo do Criador? É através da prostituição, da imoralidade da carne. Eu já eu já recebi perguntas de se é certo fazer tatuagem ou não. Então eu respondo isso com outra pergunta. Você picharia o muro de uma igreja? Você, como é, picharia o muro de uma igreja barra denominação? Se a sua resposta ou não, você vai dizer não, porque aquilo é sagrado, aquilo. Então saiba que muito mais seu corpo é sagrado do que aquilo. Seu corpo é muito mais sagrado do que uma denominação, entendeu? Porque ele é o verdadeiro templo do Espírito. Então não devemos fazer tatuagens por causa disso. Porque não podemos destruir, não podemos manchar o corpo do Espírito. Caso você já tenha feito sem ter conhecimento da palavra tal, tudo bem. Mas agora você que sabe, eu recomendo não fazer tatuagem. Queria deixar isso claro aqui também. Pois se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Entendeu? Sagrado, é separado. Então a gente tem que tratar o nosso corpo assim. Fugindo da prostituição, fugindo dos prazeres da carne, das imoralidades. Porque isso destrói o corpo do Criador. Isso banaliza ele, entendeu? Então até nosso corpo a gente tem que estar vendo essas questões. Na questão de vestimenta também é muito importante o cristão ele andar com ordem e decência, andar bem vestido, para que não seja usado como instrumento de cobiça. Isso aqui eu falo tanto para homem quanto para mulher. Na questão de ficar postando fotos em Instagram, em nessas outras redes sociais, qual é o seu objetivo de estar mostrando o corpo nas redes sociais? Não é para chamar atenção? Não é para causar a cobiça nas pessoas que veem? Saiba que isso não é atitude de cristão. Isso não é atitude respeitosa ao seu próprio templo. Saiba que não, as pessoas falam, mas a maldade está nos olhos de quem vê. Outra coisa eu digo, mas a maldade está na pessoa que
Quer chamar a atenção com o corpo e causar cobiça no irmão, sabendo que todos nós somos falhos. Então a maldade também está na pessoa que faz isso, porque é uma pessoa egocêntrica que quer chamar a atenção, quer receber comentários, elogios. Então, essa questão de a maldade está nos olhos de quem vê, não. A maldade está no ser humano que quer aparecer e fazer do corpo dele uma mercadoria. Quer banalizar o templo do Criador. Então a maldade está aí, entende? Então, já sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito do Criador e que o Espírito dele habita em vós. E que se alguém destruir o templo, Deus o destruirá. Eu já expliquei essas questões, já deixei claro aqui. E o que é a igreja? Resumidamente, a igreja é o corpo do Messias e ele é o cabeça. A igreja são pessoas eleitas do Pai, espalhadas pelo mundo todo e não um lugar específico. Porque nós temos na nossa mente está enraizado, na verdade, é dizer que igreja é um lugar específico. Igreja é como se fosse um templo de pedra. E não é bem assim, porque a igreja, na verdade, são pessoas eleitas, são pessoas convertidas em vários lugares do mundo. E que a igreja do Criador é só uma. Ela não é rotulada por placas, entendeu? Aqui tem alguns textos, e nós vamos abordar aqui agora. Vamos abordar Colossenses 1,18. Colossenses 1,18. E diz assim: E ele é o cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo há preeminência. Então aqui deixa claro que ele, o Messias, é o cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então o Messias, o nosso Salvador, que morreu e ressuscitou, ele é o, ele é o cabeça da igreja. Aqui deixa claro isso. E já outros textos que vamos abordar aqui. 1 Coríntios 12:12. 1 Coríntios. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então aqui deixa claro a unidade da igreja. Porque assim como o corpo é um. Então hoje a gente não vê isso no nosso país, bem dizer, no mundo. Por quê? Porque a igreja elas são separadas pelo quê? Por placas. Não, porque um se considera isso, outro se considera aquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ah, não, um é de tal denominação, outra se denomina como algo, outra é assim, outra tem essa doutrina, outra não tem, entendeu? Então hoje a igreja não está como unidade. Por quê? Porque elas não querem chegar a um consenso do que as escrituras realmente diz, e sim tá, como é que se diz? Tá vendo as escrituras dos seus próprios conceitos. Não querem chegar a um consenso do que a escritura realmente diz, não se ajuntam, então fica um povo separado. O povo fica separado. E a palavra diz que o corpo é um, entende o que eu estou querendo dizer? Então a igreja, quando, quando Jesus vir arrebatar a igreja, vai ser uma, entende? Vai ser uma, isso quer dizer o quê? Que vai ser várias pessoas ao redor do mundo e não só uma denominação específica, entendeu? Porque a gente já acabou de ver que igrejas são as pessoas e o templo é o nosso próprio corpo. Aqui vamos abordar mais alguns textos. Eu não quero que o vídeo fique muito longo. Romanos. Não, já que estamos em Coríntios. 1 Coríntios 12:27.
É um pouco mais para aqui para baixo. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Aqui fala: vós sois o corpo de Cristo. Quem? A igreja. Ele está falando nessa questão de membros, é porque o Criador, aqui fala embaixo, há uns, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Então, dentro da igreja, cada um tem uma função diferente, entendeu? É nesse quesito que o texto aqui fala, também por isso que fala membros. E agora vamos abordar Romanos 12, do 4 ao 5. Que assim, como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, ou pode traduzir isso aqui como função, era isso que eu estava falando antes. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, entendeu? A união da igreja, a unidade que ele tem com o Messias, com o Criador, somos um só corpo. Mas hoje em dia, existem essas separações, por causa que um tem uma doutrina diferente, a outra não vê a Bíblia de um jeito e tal. Aí hoje fica tudo separado e a igreja verdadeira, ela é uma só, entendeu? Um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Essa questão de ser membro, ela reflete tipo assim, existem dons espirituais, como é que fala aqui embaixo, de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Aí ele vai falar os dons, profecias, ministério, o que sabe exortar. Então, assim, essa operação de essa questão de membros é referente a isso. Cada um tem uma função lá dentro, entendeu? Ou dons diferentes também. Aí isso é como se fossem membros diferentes do corpo da igreja, entendeu? Já na questão nós vamos abordar aqui agora, nós já entendemos que templos de pedras não são o verdadeiro templo e que o verdadeiro templo é o nosso corpo e que a igreja é ela é somos desculpa, é que a igreja ela é a junção de todos os eleitos, de todos os justos, de todos aqueles que se converteram. Então a igreja é isso e é uma só e não essa separação que tem hoje, que um é isso, outro é aquilo, não. A igreja é a unidade com o Criador. Vamos ver o que significa a palavra igreja em grego. Vou colocar em um versículo aqui. Aqui. Vamos pegar esse texto de Apocalipse 2, onde tem a palavra igreja, e vamos ver o que ela significa, do grego. Igreja aqui, do grego, é eclésia. E vamos ler todo esse texto aqui, mas vamos ser rápidos, né? Para que o vídeo não fique muito longo. Reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para algum lugar público, assembleia. Assembleia do povo, reunida em lugar público, com o fim de deliberar. Assembleia dos israelitas, qualquer ajuntamento ou multidão de homens reunidos por caso tumultuosamente. Aqui, num sentido cristão, assembleia de cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso. Grupo de cristãos ou daqueles que, na esperança da salvação eterna em Jesus Cristo, observam seus próprios ritos religiosos, mantêm seus próprios encontros espirituais e administram seus próprios assuntos de acordo com os regulamentos prescritos para o corpo, por amor à ordem. Aqueles que em qualquer lugar,
numa cidade, vila, etc., constituem um grupo e estão unidos em um só corpo. Totalidade dos cristãos dispersos por todo o mundo. Assembleia dos cristãos fiéis já falecidos e recebidos no céu. Então, o significado da igreja do grego é esse daí. Note que não tem nada a ver com templos religiosos, e sim com o ajuntamento de pessoas. Entende? Lá em Mateus 18:20 vai falar: Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Entendeu? Então aqui, em todo sentido, fala sobre pessoas e não sobre um lugar específico. Então esse é o significado de igreja do grego, que eu acabei de ler para vocês. Bom, irmãos, esse foi o estudo de hoje. Eu espero ter edificado vocês. Eu espero ter passado algum entendimento para vocês e agradeço quem assistiu até aqui. Por favor, deixe seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e fiquem na paz.